Tropa, já deixo claro pra vocês que o vídeo aí não tem narração nenhuma, certo? Mas eu coloquei uma música de fundo aí pra poder animar vocês. Então deixa aquele like aí se vocês puderem, inscreva-se no canal e tamo junto. Valeu! Fui! One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high harassed. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high harassed. I'ma rip this shit till my bones collapse. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice all this madness. That is why your status is like a canvas. Chances our advancement is enhancing, and this new expansion's like a mansion. Comes off till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse. Não tinha um celular bom, seu celular sempre travava. Vi que o jogo estava mudando e atualizando em cada temporada, e isso o dificultava de alcançar uma patente alta. Quando não travava, era o celular que esquentava e descarregava. O sonho de ser um pro player, o que muitos queriam alcançar, mas muitos não têm condição de comprar e investir em um bom celular. Parece bobeira, mas tem muito nego que joga ao fino e tem potencial. Escute essa história com muita atenção, que foi baseada em fato real. Garoto estava sem emprego, mas tinha um PC que havia montado, e vi que o jogo rodava Maurício no emulador que havia instalado. Ficou mal feliz porque o seu celular não aguentava mais, vivia travado, e o emulador se tornou uma esperança pra que seu talento não fosse parado. Chegou na escola e falou pros amigos que achou uma maneira de poder jogar, que baixou BlueStack, uma plataforma que simula aplicativo de celular. Os amigos que tinham um celular top jogavam no Ultra falaram o seguinte: isso é trapaça, você é um lixo, nunca mais você vai entrar no meu time. Garoto ficou abismado, se perguntando o que fez de errado. Perdeu a amizade só por causa de um programa que ele havia instalado. Ficou apavorado e se perguntando se jogar naquilo era uma trapaça. Pesquisou no YouTube e viu meu display usando o emulador que ele usava. Os caras jogando e achou incrível, botou na cabeça que ia jogar, pois o celular que ele tinha travava, não tinha outra escolha a não ser por lá. Treinou todo dia, foi adaptando, mas era difícil dominar o programa por conta dos bugs que acontecia, mas mesmo assim ele achava bacana.
Então o garoto treinou todo dia, vídeo após vídeo no YouTube assistia. E procurava um emulador sem bug pra poder jogar melhor suas partidas. Procurava, mas não encontrava. Todo problema, da treta andava sozinho, bug no sistema. Mas mesmo assim ele não desistia, viu que destravar o mouse funcionava. E foi melhorando e se adaptando, e mesmo com o bug ele arrebentava. Destravava o mouse a todo momento, pois não se sabia quando ia bugar. Sua movimentação se tornou ambição que poucos conseguem em um celular. Ele foi crescendo, postando seus vídeos e suas metadas viraram destaque. Pra onde ele ia, Facebook, Insta, vi suas clipadas dentro do Free Fire. Ganhou muitos fãs e admiradores, começou as lives e ficou famoso. Lá no começo era desempregado e hoje ganha bem por causa de um jogo. Ajudou sua família e todos sua volta, e quem criticou teve a boca calada. Os amigos da escola ficaram com inveja, vendo essa conquista ser realizada. Mas mesmo assim ele desculpou todos, garoto era um exemplo de humildade. Chamou pra jogar e os moleques aceitaram e se divertiram bastante nas lives. Esse rap mostra pra você que mesmo xingado e menosprezado, não dê atenção pra que os outros falam, siga o seu caminho, seja determinado. Se você quer algo e não tem condições, improvisa algo, mas nunca desista. Um fracassado só é um fracassado quando não conhece a palavra, insista. Você pode tudo, pode acreditar, só basta ter fé, sonhar e lutar. Se Deus te colocou aqui nesse mundo é porque você foi feito para brilhar. Não baixa a cabeça, moleque, persista, não perca esse jogo chamado de vida. Se todos conseguem, por que você não? Você é mais forte do que imagina. Tenha paciência, tente imaginar como seu inimigo pensa. Antes de avançar, veja se vale a pena, que é mais importante além da sobrevivência. Veja, quantos pontos vale um boiar? Reveja, será que vale a pena se arriscar? Certeza que tudo se resume em atirar, entregar sua posição e depois não poder avançar. Estou aguardando o vacilo do seu inimigo, bater panela não vai adiantar ninguém, ali vai ser amigo, isso é guerra. Guerra e mais guerra, silêncio predomina, vai vencer quem menos erra. Será que subir capa vai ser o suficiente? Ninguém aqui das caras que é tudo diferente. O objetivo é pontuar, não importa se é porque ou se vai ser pelo boiar. Somente é a chave pra você poder ganhar. Paciência, seja estrategista, preserve a sua vida. O objetivo é pontuar, não importa se é porque ou se vai ser pelo boiar. Somente é a chave pra você poder ganhar. Paciência, seja estrategista, preserve a sua vida. Não se engane, campeonato não é ranqueada. Ninguém aqui é trouxa de ficar mostrando a cara. Só porque você sobe capa não quer dizer nada. E se você pensa o contrário, a sua visão está errada. Tiro no peito ou na cabeça, o importante é derrubar. O gelo se quebra em menos de segundo e é complicado de poder salvar. Quem joga no campo entende muito bem o que eu tô falando, não vem discordar. Na última save o mapa se torna uma zona de guerra pra tirar tretar. O time tem que estar unido, o entrosamento tem que funcionar. Se posicionar de maneira correta, se fica nervoso só vai piorar. Mesmo indo mal, continua treinando porque é um pro play, não pode parar. Mesmo com a derrota, mente não se abala, não existe essa fita de desanimar. Quando você foca alguém na sua frente, logo em seguida você toma costa. Será que você tem a capacidade e velocidade de dar uma resposta? Não importa quem esteja na sua sala, se quer ganha, esqueça tudo, segue em frente, mete bala. O objetivo é pontuar, não importa se é porque ou se vai ser pelo boiar. Somente é a chave pra você poder ganhar. Paciência, seja estrategista, preserve a sua vida. O objetivo é pontuar, não importa se é porque ou se vai ser pelo boiar. Somente é a chave pra você poder ganhar. Paciência, seja estrategista, preserve a sua vida. Foco, força, determinação, mete bala nos caras, manda os vermes para o chão. Foco, força, determinação, é isso que eu torno um verdadeiro campeão. Foco, força, determinação, mete bala nos caras, manda os vermes para o chão. Foco, força, determinação, se o capa não subir, senta o dedo no peitão.
É o Croix que tá na voz. No começo foi difícil, só tinha o notebook. Foco, força e fé e muita atitude. Um microfone velho pra dar aqueles hack. E muita paciência pra aguentar a zoação dos moleque. Ele zoava, só sabia dar risada. Falava que os meus trampos só rendia palhaçada. Mas graças às palhaçadas hoje são 500k de inscritos. Até quem me criticou tá vindo me elogiar. Eu vi o mundo girar e eu sou a prova viva que quem trabalha com otimismo tudo que quer conquista. Eu conquistei graças às gameplays e fora os conteúdos no GTA que eu modifiquei. Eu não sou rei, disso eu sei e sei muito bem, mas diante da dificuldade eu nunca me curvei. Ao contrário, eu me levantei e hoje inspiro muita gente. Quer uma dica? Seja criativo, esse é o ingrediente pra gente seguir em frente com garras, unhas e dentes. Seja persistente, trabalhe com o corpo, a minha mente contente, sempre buscando inovar, fazendo de degrau tudo que vier pra derrubar. Isso é o que eu tenho a falar e eu não vou me calar. Muito obrigado aos inscritos, a Jesus Cristo, hoje são 500k que tá mandando pra você. My House Produções. Você é mais do que amigo, você é meu novo irmão. Pode contar comigo, não importa a situação. Tô aqui pra te apoiar, pro que você precisar. Quando chegar em casa, logo aí vamos jogar. Joga nossa ranqueada, ri das nossas palhaçadas. Treina posicionamento e melhorar nossas jogadas. Você é muito massa, obrigado por existir. Você é mais amigo dos que estão perto de mim. Fala aí, irmão, entra aí, vamos jogar. Espera só um minuto, terminando de almoçar. Firmeza quando terminar, é só tu me ligar. Beleza, tamo junto, logo logo eu vou entrar. Quando eu jogo com ele, a gente sempre dá boiar. Até altas madrugadas, até a gente capotar. Quem entende minhas jogadas sempre tá junto comigo. Quando a gente tá duro, é difícil dar um vacilo. Eu nem tenho palavras pra poder te agradecer. Vou vingar tua morte sempre que você morrer. Se você tá em apuros, não se preocupe, eu vou te ajudar. Chego de fininho, eu dou capa nos dois e logo em seguida vou te levantar. Eu sei que você tem o sonho de ser play profissional, jogar vários campeonatos e chegar no mundial. Acredite no seu sonho, isso pode ser real. Vou treinar junto contigo e vamos juntos pra final. Você é mais do que amigo, você é meu novo irmão. Pode contar comigo, não importa a situação. Tô aqui pra te apoiar, pro que você precisar. Quando chegar em casa, logo aí vamos jogar. Joga nossa ranqueada, ri das nossas palhaçadas. Treina posicionamento e melhorar nossas jogadas. Você é muito massa, obrigado por existir. Você é mais amigo dos que estão perto de mim. Muita gratidão, irmão, pela amizade, é louco. Quem diria que viria a nascer de um jogo? Várias fitas, altas risadas, maluquices, palhaçadas. No duo nós mete bala, terror e pipoco. Lembra do dia em que você chamou pra jogar contigo e fez uma chamada? Baixei Free Fire e você me ensinou como usar kit, caiu na risada. Mirei no barril, você não avisou que aquilo matava. Se eu desse um tiro, morri sem saber como alguém me matou. Se não tinha por perto nenhum inimigo, ficou na lembrança. Mas eu fui evoluindo, treinando a cada dia, tentando subir de nível, jogando cada partida, buscando o impossível, suando, peguei platina, gritando, achei incrível. Confesso que não esperava acontecer o que aconteceu, mas foi longa nossa estrada, olha como nós sofreu. Hoje mestres consagrados, referência pra novatos, inspiração espelhados, isso só pode ser Deus. Quantas e quantas vezes me estressava no trampo, chegava em casa bolado, minha raiva passava enquanto a gente ia jogando. Parece que a raiva até me inspirava, só tiro e capa e destruição. Imaginava que a cabeça dos caras era a cabeça do meu patrão. Era só HS, descontava o estresse, vencia as ranqueadas, depois pegamos mestre. Cê é meu camarada, então só agradece. E pra ti é dedicada cada frase desse rap. Eu precisei ver as costas pra mim, eu sei que a gente
começado e já previam o meu fim. Eles falavam assim: se o YouTube é seu sonho, então desiste. Seus vídeos não é bom, para com isso, não insiste. Eu insistir e com o tempo vi os amigos sumir. Querem ver você cair, mas ainda vão te aplaudir. Eles são bons em julgar, mas não sabem fazer melhor. Desejam sempre o pior, de invejosos eu tenho dó. Eu só preciso de uma chance pra mostrar quanto eu valho. Mas se eu peço pra você assistir, cê me chama de chato. Não é fácil começar o seu canal no YouTube. Todos vão vir debochar, mas bota esse povo no mute e lute. Esse é o seu sonho, você não está sozinho. São milhares de mãos dadas que